Deixe seu like e confira esse anime onde o prota conhece uma fantasma gasosa e descobre seus segredos mais profundos. O anime começa com o prota Fuyuzora indo para uma pousada diferenciada, mas enquanto ele tomava um banho totoso, simplesmente aparece uma fantasma gasosa. Algumas pessoas têm sorte. E quando percebe que pode ser vista, a mina simplesmente surta e desmaia o prota na base da baldada. E para resumir, Fuyuzora é um paranormal e foi para essa pousada atrás de uma tal fantasma. Após isso, o prota acorda no colo de uma garota chamada Nakai. Até que chega outra waifu, com laranjas acima da média, e totalmente bêbada, que começa a se exibir pra Fuyuzora daquele jeitão. Que deselegante! E como se não fosse o suficiente, aparece uma ninja chamada Sajiri, e corta o barato dele, e diz que se ele fizer qualquer coisa perversa com uma delas, a chinela vai cantar. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E numa cena mais bizarra ainda, aparece uma demi-humana, que simplesmente larga uma lambida na cara do prota. Ou seja, é um harém de garotas estranhas. Minutos depois, o prota vai pro seu quarto para tirar um ronco. Mas nem lá ele tem paz, já que simplesmente tinha uma mina com a rabiola agarrada na parede. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E quando ele puxa, simplesmente toma um nocaute. Após isso, ela se apresenta como Yuna, a fantasma que o prota devia exorcizar. Mas ao mesmo tempo que fica feliz por ele não ver ela como um espírito sem corpo, fica com vergonha por ele ter visto suas melancias. E diz que vai dormir ali, já que só consegue dormir nesse mesmo quarto, mas agora vem a suculência. Enquanto o cara explicava que perdeu tudo por causa dos seus poderes, Yuna simplesmente se assusta com um ratinho, e sem querer joga o prota em cima dela. E acontece o óbvio, ele vê mais do que devia. É hoje que a gilipoca vai piar! É hoje! E como podemos ver, isso não acaba nada bem. Já na manhã seguinte, enquanto o prota arrumava um trampo para se manter, Yuna é atacada por um monge, que queria exorcizar a mina, mas de último momento, o prota chega no maior estilo de protagonista de anime, e mete-lhe um soco do Saitama no calvo, e diz que vai ajudar Yuna a descobrir o que prende ela na terra. E o que era para ser um momento fofo, muda em um segundo, já que na maior empolgação, o prota mete a mão nas melancias de novo. Meu Deus! Jesus! Ou seja, decola mais que um foguete. Já na manhã seguinte, o prota acorda voando mais que borboleta. Ou seja, Yuna ficou sonâmbula. E quando finalmente se dá conta, eles caem igual uma fruta podre. E para piorar, o cara ainda leva a culpa. E Sajiri acha que ele tá tomando proveito dos balões da fantasminha, o que obviamente não é verdade. Após isso, quando o prota pergunta se todas elas são fantasma, acontece a suculência. Para provar que não, Nonko simplesmente aperta o cara entre as laranjas para provar que elas são bem reais. E bom, já sabemos quem leva a culpa, não é mesmo? E o prota diz que não vai se mudar dali, já que prometeu ajudar a fantasminha camarada. Após isso, vemos que um corno não desiste fácil, e o monge simplesmente brota com a tropa inteira para jambrolhar o prota na surra. Mas não se impressionem, as garotas fazem eles de boneca, Sajiri usando jutsus ninja, Nanko bêbado usando seu poder de Oni, e Ai usando seu gato demônio. E Nakai que faz todos terem boas notícias e meterem o pé. Já na manhã seguinte, o prota vê um gatinho e pega no colo para fazer carinho, mas agora vem a suculência, simplesmente Araiaia, que digamos que se transforma mostrando mais do que devia. E Sajiri surta tanto com aquela cena, que simplesmente liberta o modo Kurama do Naruto. E como na cabeça dela, o prota tá passando o rodo em todo mundo, ela faz uma petição para ele ser expulso. E a zeladora decide resolver isso de uma maneira séria e madura. Isso mesmo que você pensou, uma disputa de ping-pong. E o prota simplesmente vira o Pelé do ping-pong, já que um dia foi possuído por um fantasma treinador e roubou suas habilidades. Cala a boca, tu é muito chato! E nem mesmo com Sajiri usando o jutsu do Naruto ela dava conta, já que ao lembrar das vezes que o prota viu suas laranjas, Yuna fica com vergonha e joga na base do nervosismo. Mas acontece o pior, as memórias suspeitas acabam, e voltamos ao momento suculência. Para ter uma memória nova, ela mostra sua roupa feminina pro prota sem mais nem menos. Ai papai, apaixonei. E com isso a mina fica tão nervosa,
que simplesmente faz geral levitar e acaba com o jogo. Após isso, o prota jura de pé junto, que nunca mais vai fazer nada suspeito, mas um segundo depois, o cara tropeça e cai com as mãos onde não devia. Já em outro dia, a waifu acorda desesperada pelo prota ter sumido, e acha que ele foi convocado para jogar no Vasco, mas ele só tinha ido para a escola mesmo. E nem lá o cara tem paz, já que ela vai junto. E como ninguém podia ver ela, ele taca o dane-se. Mas nem tudo são flores. Na sala de aula, Yuna simplesmente queria verificar as partes cavernosas da garota popular, e como ninguém vê ela levantando, quem leva a culpa é o prota, que no primeiro dia, já é taxado de degustador de waifus, até que ele toma coragem, e conta que é um paranormal que vê fantasma. E o que eles fazem? Isso mesmo, acham que ele é biruleibe das ideias. Isso aí que você disse é tudo burrice. Já na hora do intervalo, Miyazaki vai até o prota, e por acreditar nele, pede a sua ajuda, e diz que tem uma coisa ruim na sua casa possuindo suas pelúcias, e quando chega na casa da mina, ele usa seu método especial de exorcizar, isso mesmo, deita os brinquedos na lapada. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, tome. E ainda piora, já que enquanto analisa a energia do boneco, Yuna se assusta e faz tudo levitar, e faz o prota cair da forma mais constrangedora possível em cima de Miyazaki, ou seja, ela expulsa o cara, e a fama de perverso só aumenta. Horas depois, enquanto saía do banho, as pelúcias atacam a waifu daquele jeitão, mas o prota chega antes que a degustação aconteça, e seguindo a energia eles chegam até o culpado, um mago que invoca um titã bolado, mas com o prota não tem papo, e só com um Rasengan na cabeça, ele derruba o bichão, e o mago se borra tanto de medo, que mostra que é uma tanuki chamada Koyuzu, e diz que só queria observar Miyazaki, porque ela tem algo que te falta. Isso mesmo, os balões. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E como não tinha onde morar, eles levam ela para a pousada também. Já dias depois, vemos um monstro deixando as pessoas com um calvão de cria, mas ele é derrotado por Sajiri, que no resumo das ideias, faz parte de uma organização secreta de ninjas, e no dia seguinte, ela pede ajuda do prota, já que tem youkais degustando roupas de casais pelas redondezas, e para atrair o demônio, eles precisam agir como tal, até que ele aparece, e começa a evaporar as roupas de Sajiri, mas com a ajuda do prota, ela consegue a brecha perfeita, e derrota o demônio perverso, mas em compensação, eles caem vendo um ao outro de formas que não deveriam. Eu gosto. Dias depois, Nakai diz que vai passar uns dias fora, e é aí que o desastre começa, já que nenhuma delas sabe cozinhar, e logo vemos isso, seja Yaya servindo comida de gato para eles, Nanko servindo porcarias no jantar, ou Yuya trocando o açúcar pelo sal, mas por sorte, o prota já foi possuído por um pescador, e faz um peixe grelhado tão gostoso quanto o arroz da sua mãe. Depois disso, Yaya persegue o prota por todo o canto possível, e quando ele foge pro banho para ter paz, ela vai junto. E numa cena daquelas, o prota molha ela sem querer, ou seja, o prota fica mais cortado que filé. E vemos que ela fez isso porque gatos não curtem água quente. E no fim das contas, tudo que ela queria era mais um pouco de peixe. Dias depois, enquanto Miyazaki conversa com Yuya por escrita, e descobre que eles moram juntos, ela já logo acha que a suculência já aconteceu. Mas agora a história muda de lado. Na biblioteca, Miyazaki tira suas vestes para mostrar para Yuya como é o uniforme, mas elas acabam caindo uma sobre a outra. E quando o prota vê aquilo, a imaginação dele vai nas alturas. Mas no fim dá certo, e ela reproduz o uniforme como queria. Após isso, vemos que além de ser uma bêbada que vive se jogando no prota, Nanko é uma mangaka extremamente famosa, e como já foi possuído por um mangaka, o prota resolve ajudar ela a entregar um mangá atrasado, mas durante isso, a mina tem dificuldade para desenhar uma cena suculenta, e como o prota já tá ali mesmo, ela se veste de colegial, e ainda usa o prota de cobaia para ter uma referência das boas. Tudo isso enquanto eles tiram fotos um tanto quanto comprometedoras. E conta que como é uma Oni, ela era uma caçadora de youkais também, mas quis experimentar novidades. Dias depois, o prota decide descobrir o que prende Yuya no mundo dos humanos, então para isso eles decidem agir como namorados, então eles saem num encontro. E quando o cara chega na recepção,
e fala pra atendente que tá com a namorada dele, mas só ele pode ver. Ela fica tipo: Tá pensando que eu sou algum idiota? Após isso, eles vão escolher roupas de banho para aproveitar a piscina, e quando ela manda ele escolher algo para ela usar, o cara simplesmente pega qualquer coisa, e ele só não contava que era a coisa mais suspeita possível, ou seja, laranjas e balões à mostra. Então eles decidem ir no tobogã, onde por um acaso do destino, o protetor de laranjas da waifu simplesmente sai, e ela fica tão envergonhada, que faz a piscina inteira explodir, mas de toda forma, ela se diverte bastante. E em um momento romântico, diz que foi um sonho realizado, já que mesmo não sendo algo sério, ela sempre quis ter um encontro. Dias depois, novamente Yuna acorda mostrando mais do que devia, e simplesmente joga o prota no rio igual um saco de lixo, e fica bad vibes, já que o prota diz que nunca se casaria com quem joga ele no rio todo dia. Horas depois, enquanto ela ia no mercado com Koyuzu, eles se encontram com Hyuga, um deus dragão, que simplesmente se apaixona pela mina, e mesmo sendo jogado no rio, decide fazer dela sua esposa. E no primeiro dia, já queria levar a mina para a cerimônia, e para salvar sua amiga, Koyuzu simplesmente diz que ela já é de Fuyuzora, e que o tico-tico no fubá rola solto entre eles, mas não adianta muita coisa, e ela é levada. E quando o prota descobre, e decide ir atrás da sua waifu, vemos que esse cara tá em outro nível de poder, mas eles vão mesmo assim. Enquanto isso, vemos que Hyuga tá fazendo a mina vestir as coisas mais suspeitas possíveis, e começam a manipular ela, dizendo que ela não passa de um problema pro prota, e que pra ele ficar longe dela é o melhor. Porém durante isso, eles finalmente chegam no castelo, e ao invés de entrar na espreita, o prota simplesmente começa a xingar o deus de tudo e mais um pouco, e acaba sendo pego. E vemos que mesmo ela sendo um fantasma, isso não é problema para ele, já que os dragões por gerações se casam com qualquer ser que tenha uma alma, mas a preocupação dele mesmo era saber se o suculento já rolou entre Fuyuzora e Yuya. Enquanto isso, Sajiri chega até Yuya, mas é atacada de surpresa por Oboro, a serva do dragão, e acaba sendo pega também, e Oboro oferece ela para Hyuga como sua amante. E como o perverso que esse cara é, ele simplesmente aceita, mas o prota tem um plano, e prova ele dizendo que já usou as fontes termais com Yuya, e o dragão surta tanto, que com um ataque acaba libertando o prota sem querer, e depois de acertar Hyuga de surpresa, começa uma batalha entre o prota e Oboro, mas do nada, chega a nossa bêbada favorita. E vendo que não daria conta, ela desiste. Dias depois, o prota acorda com a mão em algo macio, mas dessa vez não era Yuya, simplesmente era Oboro. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E digamos que ela queria o poder do prota para restaurar o seu clã, mas o prota recusa, e diz que não vai ficar com uma garota que ele não ame. Dias depois, chega a excursão de verão, mas como a gótica que é, Sajiri não sabe qual biquíni escolher, então com a sua amiga Urakata, elas decidem ir comprar algo. O único problema é que ela também é uma ninja, e com uma desculpa de que queria investigar o prota, ela obriga Sajiri a levar Fuyuzora. E não importava que biquíni ela escolhesse, Urakata queria algo mais ousado, e simplesmente faz a mina vestir uma coisa pior que a outra, o que deixa o prota mais envergonhado que tudo, mas por fim dá tudo certo, e ela acaba escolhendo o único que o prota havia gostado. Após isso, o dia da praia finalmente chega, e enquanto todos se divertiam, surge um yokai com tentáculos que começa a roubar as vestes das garotas. Mas antes que a degustação aconteça, o prota mergulha até o fundo, e salva as waifus. Porém horas mais tarde, as garotas decidem mostrar para todos que o prota tem poderes de verdade. O único problema disso é que os alunos acabam libertando um yokai, e o bichão respeita tanto o poder do prota, que ao invés de lutar, volta a ser selado por conta própria. Após isso, eles decidem fazer uma festa do pijama no quarto das meninas, onde o prota simplesmente escala mais de 20 metros de altura só para entrar escondido, e só de saber como Yui é gasosa, o amigo do prota quase explode a mente para tentar enxergar. Porém de último momento a professora bate na porta, e o prota é obrigado a se esconder embaixo do cobertor das waifus, e como ele fica mais próximo de Yuya do que nunca, acontece o óbvio, a mina surta e faz tudo voar, mas de último momento, o prota pega seu amigo e salta da janela, mas no restante dos dias, eles se divertem bastante,
E como Yuya sempre quis ter um dança, ele concede isso a ela, mesmo que para os outros pareça algo estranho. Já de volta ao lar, Oboro pede ajuda de Koyuzu para criar uma poção do amor, e coloca no lanchinho do prota, mas por acidente, quem acaba comendo é Sajiri, que digamos que começa a ter certas vontades. Ai, que delícia! E para provar que ela é tão feminina quanto as outras, digamos que balões e melancias ficam à mostra. E quando o prota diz que ela é uma gatinha daquelas, a mina surta de vez, e sufoca o prota daquele jeitão, mas quando o efeito passa, Sajiri fica mais vermelha que um tomate de tanta vergonha. Dias depois, a maioria das garotas acabam viajando, e como prêmio por ajudarem ela com o mangá, Nanko leva eles para uma ilha paradisíaca, e pede pro prota ajudar a passar protetor solar, o que novamente gera certas reações suspeitas. Após isso, ela conta a história de uma garota que teve um casamento forçado nessa ilha, mas não aceitou. E enquanto fugia para ficar com quem ama, eles dois acabaram falecendo ao mesmo tempo antes de se encontrarem. Então o prota resolve ajudar o espírito dela, que se chama Mi, e para resumir, para ir pro céu, ela tinha que se encontrar com a alma do seu amado, mas ela não consegue sair do lugar. E o cara simplesmente tava com medo de ir até ela e tomar uma surra. Isso mesmo, um fantasma com medo de tomar surra, mas com uma pequena ajudinha do prota, eles finalmente se encontram. E por ter atrasado tanto, a lapada come solta, mas no fim dá tudo certo. E eles transcendem juntos. E quando o prota pergunta a Yuya qual a história dela, ela diz que não lembra de nada, e que a primeira lembrança que tem é de acordar na pousada, mas diz que ama muito o prota, e que tudo ficou mais feliz quando ele apareceu.